Meu nome é Azel e, durante minha gravidez, enfrentei um grande desafio. Meu marido foi diagnosticado com lúpus. Esse foi um período muito difícil para nós, ainda mais com um bebê a caminho. Esperávamos apoio da minha família nesse momento tão crítico. No começo, meus pais prometeram que iriam nos ajudar durante a gravidez e após o nascimento do nosso filho. Isso significou muito para mim, principalmente porque nosso relacionamento não tinha sido dos melhores no passado, principalmente por causa do favoritismo deles em relação à minha irmã, que sempre foi a queridinha da família. Porém, tudo mudou drasticamente quando minha irmã voltou para casa e anunciou que estava se separando por causa da traição do marido. De repente, meus pais mudaram toda a sua atenção e apoio para ela, deixando de lado as promessas que haviam feito para mim, mesmo com todas as dificuldades que meu marido e eu estávamos enfrentando, como visitas frequentes ao hospital e a fadiga dele por causa do lúpus. Fomos deixados sozinhos. Meus sogros tentaram o máximo para nos ajudar, mas o abandono dos meus próprios pais foi muito doloroso. Me senti traída e resolvi confrontá-los sobre as promessas que não cumpriram e sobre o fato de sempre priorizarem minha irmã. Em vez de me entenderem, me acusaram de achar que tinha o direito de exigir o apoio deles. Esse confronto, cheio de frustração e sentimento de traição, virou uma grande briga. Fiquei bem claro que meus pais não estavam dispostos a reconhecer o favoritismo pela minha irmã, mesmo que fosse evidente para todos ao redor. Essa constatação foi muito dolorosa e me fez me afastar deles por 5 anos. Durante esse tempo, eles não tentaram se aproximar de nós nem do neto. Só anos depois, eles apareceram querendo fazer parte da vida do neto, mas as cicatrizes deixadas pelo abandono deles e por priorizarem minha irmã em um momento tão difícil para nós tornaram bem difícil aceitar o desejo deles de voltar. Meu interesse em ser avó foi afetado pela mágoa que meus pais causaram. Fiquei profundamente magoada quando minha família deixou claro que via minha irmã como mais importante do que minha própria família. Disseram-me diretamente que meu marido e meu filho não eram responsabilidade deles, e que só minha irmã fazia parte da família. Essa declaração me feriu tanto que terminei a ligação no meio e bloqueei o número deles. Desde então, não falamos mais. Já se passaram 5 anos e a dor ainda está presente. Durante esse tempo, encontrei muito apoio nos meus sogros. Eles nos ajudaram muito, especialmente quando meu marido estava passando por dificuldades que começaram durante minha gravidez. Eles nos visitavam frequentemente, ajudando com o bebê e outras coisas. Com a ajuda deles, conseguimos seguir em frente sem o apoio dos meus pais. O mais decepcionante foi perceber que meus pais nem sequer viam o neto como parte da família. Nestes 5 anos, muitas coisas mudaram para nós. O negócio de consultoria técnica do meu marido cresceu bastante, permitindo-nos contratar uma enfermeira em tempo integral e me dando a oportunidade de trabalhar com ele. Agora, os dois trabalhamos de casa, o que tem sido ótimo para nós. Recentemente, comemoramos o 3º aniversário do nosso filho, o que foi uma grande alegria. Surpreendentemente, poucos dias depois do aniversário, meus pais apareceram na nossa porta com presentes, como se nada tivesse acontecido. Não mencionaram a briga, apenas disseram que queriam finalmente ser avós. Achei a atitude deles absurda e não consegui evitar de rir quando fechei a porta na cara deles. Eles haviam deixado claro o que pensavam anos atrás e eu não estava disposta a deixá-los voltar para nossas vidas sem reconhecer o que aconteceu. Eles não aceitaram bem, fizeram uma cena lá fora, querendo conversar e esclarecer as coisas. Mas eu fiquei firme e ignorei até que eles se foram. Meu marido e meus sogros viram tudo, mas não disseram nada até as coisas se acalmarem. Mais tarde, eles sugeriram que talvez eu devesse falar com meus pais algum dia. Apesar de tudo, meu marido e meus sogros acham que talvez valha a pena considerar reabrir o diálogo. Em vez de agir com raiva, tenho tentado lidar com tudo com calma, dando a chance de ouvir explicações. Já se passaram 5 anos desde nossa briga, mas meus pais ainda. Algumas pessoas me aconselharam que evitar uma conversa agora pode me fazer me arrepender no futuro. Se eu decidir falar com eles e as coisas não se resolverem de forma positiva, pelo menos vou ter paz de espírito, sabendo que dei a eles uma oportunidade e que a culpa não é minha, mas deles. Eles não estavam forçando a opinião deles sobre mim, estavam genuinamente preocupados, o que eu aprecio. No entanto, ainda me sinto despreparada para enfrentá-los. O custo emocional dos nossos conflitos passados, especialmente depois da nossa última grande briga, me fez decidir cortar a comunicação, a menos que eles se desculpassem sinceramente, o que ainda não aconteceu, mesmo que se desculpem agora.
Pretendo levar meu tempo para avaliar a sinceridade deles, principalmente pensando no desejo deles de se aproximar do neto. Não estou pronta para perdoá-los rapidamente. Depois de anos me sentindo negligenciada em favor da minha irmã, essas feridas são profundas. No entanto, parte de mim escuta meu marido e seus pais, que sugerem que eu poderia me arrepender de não ter dado aos meus pais uma chance de fazer as pazes. Depois de muita reflexão e de ler várias opiniões, incluindo muitos comentários de apoio, pelos quais sou grata, concluí que ainda não estou emocionalmente pronta para me envolver com meus pais. A tentativa recente deles de entrar em contato terminou sem o pedido de desculpas que eu precisava, reforçando minha decisão de manter distância. Eles tentaram falar comigo, mesmo depois que eu fechei a porta para eles. No entanto, não puderam oferecer o pedido de desculpas necessário para começarmos a curar nossa relação. Por enquanto, estou escolhendo continuar sem a presença deles na minha vida, como fiz nos últimos 6 anos. Conversei sobre isso com meu marido e sua família e, felizmente, não há tensão entre nós sobre essa decisão. Eles só ofereceram seus pensamentos por preocupação comigo. Fiquei bastante angustiada quando meus pais decidiram entrar em contato depois de uma briga anterior. É importante esclarecer que eles não estavam me pressionando nem houve qualquer tipo de coação. Eu precisava deixar isso claro, especialmente porque algumas pessoas comentaram sobre meu marido e sua família, ao contrário do que alguns podem pensar. Meu marido e seus sogros são pessoas genuinamente gentis que nunca me pressionariam a fazer nada para agradar as tradições familiares. Quando compartilhei meus sentimentos com eles, explicando que ainda não estava pronta para me reconectar com meus pais, eles me apoiaram muito. Eles me garantiram que não haveria problema se eu optasse por não me envolver com meus pais no futuro. Eles só queriam que eu soubesse que respeitariam qualquer decisão que eu tomasse. Já faz quase uma semana desde a última vez que tentaram entrar em contato comigo e não tentaram novamente, o que é um alívio. Fiquei curioso sobre o motivo de, depois de 5 anos, eles terem decidido tentar me contatar, mas desconfio que possam tentar de novo. Se o fizerem, precisarei de um pedido de desculpas antes de considerar qualquer interação. No início desta semana, minha irmã entrou em contato comigo. Não somos particularmente próximas, mas não guardamos animosidade uma pela outra. Apesar das diferenças durante a adolescência, conseguimos manter um relacionamento cordial, geralmente trocando cumprimentos em aniversários ou feriados. Ela me mandou uma mensagem no Instagram sugerindo que almoçássemos, já que ela estava por perto. A abordagem dela parecia genuína, então eu concordei. Tivemos interações ocasionais nos últimos 5 anos, então o encontro não foi tão estranho quanto eu esperava. Embora eu soubesse que nossos pais poderiam surgir na conversa, ela começou com uma conversa fiada, me atualizando sobre a vida dela. Ela me contou que seu divórcio foi finalizado há 2 anos e que ela havia se mudado de volta para a área. No começo, ela ficou com os pais, mas depois comprou uma casa no subúrbio, onde agora mora com o namorado. Ela também mencionou que ficou noiva no mês passado, uma notícia que ainda não havia compartilhado nas redes sociais. Fiquei genuinamente feliz por ela. Saber que as dificuldades que ela passou com o ex-marido tornaram esse novo capítulo na vida dela ainda mais especial. Depois de nos atualizarmos, ela finalmente mencionou nossos pais. Eu estava um pouco apreensiva, achando que ela poderia defendê-los, o que poderia complicar a conversa. No entanto, isso era algo que precisava ser discutido, dado o histórico e os problemas não resolvidos entre nós. Ela sempre teve um bom relacionamento com nossos pais, principalmente porque eles sempre a priorizaram. Apesar de não ser culpa dela, parecia que ela estava bem com esse tratamento preferencial. Recentemente, porém, ela me confidenciou que estava tendo um desentendimento com nossos pais, e foi por isso que me convidou para almoçar. Ela queria discutir algumas coisas. Ela quis discutir assuntos importantes e se desculpar pelos acontecimentos passados. Fiquei surpreso com o pedido de desculpas dela, pois não sabia de nada que ela tivesse feito de errado. Minhas queixas eram com nossos pais, não com ela. Durante a conversa, ela expressou arrependimento por não ter agido em relação ao favoritismo de nossos pais. Ela sabia bem da parcialidade deles em relação a ela e se sentia culpada por não ter me defendido no passado. Eu a tranquilizei, dizendo que não havia nada que ela pudesse ter feito diferente. O problema estava com nossos pais, não com ela. No entanto, ela sentiu que deveria ter me apoiado mais, e eu a assegurei de que não guardava ressentimentos. Ela também me contou o motivo de seu conflito atual com nossos pais. Eles não aprovaram seu noivado recente, achando que era muito cedo depois do divórcio.
Eles estavam preocupados com a aparência, temendo o que os outros iriam pensar. Mas minha irmã, por outro lado, não se importava com isso. Ela já tinha se desapaixonado de seu ex-marido muito antes do divórcio, que aconteceu depois que ela descobriu que ele a traiu. Naquela época, ela estava infeliz no casamento há muito tempo e agora estava pronta para seguir em frente com sua vida. Ela achou egoísta de nossos pais tentarem segurá-la com preocupações sobre fofocas, algo que, na minha opinião, não deveria importar para ninguém, pois seguir em frente faz parte da vida. Além disso, havia tensão sobre a ideia de ela ter filhos, mesmo sendo uma mulher independente. Nossos pais pareciam achar que ela ainda precisava dar satisfações sobre suas escolhas de vida, incluindo o desejo de ter filhos. Para tentar mediar, nossa mãe apoiou a decisão da minha irmã de se casar novamente, sugerindo que isso provavelmente levaria a filhos, já que minha irmã tinha cerca de 27 anos e estava atenta ao seu relógio biológico. No geral, foi uma conversa reveladora e emocional. Mas admirei a coragem da minha irmã de enfrentar essas questões e tentar consertar nosso relacionamento. Recentemente, minha irmã compartilhou comigo que decidiu abraçar uma vida sem filhos, uma escolha que decepcionou profundamente nossos pais. Essa revelação veio logo após sua rápida decisão de se casar novamente, após um divórcio difícil que ela já havia passado. Isso prejudicou o relacionamento dela com nossos pais. Essa combinação de escolhas levou a uma ruptura significativa, que terminou em uma discussão acalorada e eles ficaram sem se falar. Durante uma conversa sincera em um restaurante, ela me contou tudo o que estava passando e, eventualmente, desabou em lágrimas. Foi um momento de muita emoção, e eu acabei confortando-a enquanto ela lutava com o peso de suas decisões. Ao longo da vida, ela sempre tentou não decepcionar nossos pais. Ela até ficou em seu casamento tóxico, contra seu melhor julgamento, na tentativa de agradá-los. Infelizmente, esse casamento foi marcado por negligência e terminou de forma desastrosa com uma traição. Agora, decidida a viver sua vida do jeito dela, ela estava enfrentando as consequências de colocar sua felicidade à frente das expectativas familiares. Ela me contou que nunca quis realmente ter filhos, algo que ela guardou para si mesma enquanto tentava agradar nossos pais em outras áreas da vida, como escolhas educacionais e de carreira. Enquanto ela desabafava, contando anos de sentimentos guardados e relatando suas experiências, percebi o quanto eu havia entendido mal a vida dela, que parecia perfeita. Ela estava enfrentando uma pressão enorme e isso afetava sua saúde mental e emocional. Ficou claro que a influência de nossos pais não só afetou suas escolhas, mas também acabou criando uma distância entre nós, porque os irmãos estavam tentando mudar essa dinâmica. Eu a assegurei de que ela não precisava mais buscar a aprovação dos nossos pais. Enfatizei que ela estava tomando as decisões certas para si mesma e que eu a apoiaria incondicionalmente. Foi um momento tocante que reacendeu nosso vínculo de irmãs e prometi apoiá-la, incentivando-a a buscar o que realmente a fazia feliz, independentemente dos desafios que isso pudesse trazer. Essa conversa marcou um novo começo para nós, com a promessa de reconstruir nossa relação e garantir que ela não estava sozinha na jornada para o futuro. Eu a tranquilizei dizendo que ela não estava fazendo nada errado ao escolher seu próprio caminho e que o que realmente importava era o bem-estar e a felicidade dela. Foi uma decisão dela, e ela não precisava colocar a culpa em mais ninguém. Eu comentei com ela que nossos pais tentaram se reconectar comigo recentemente, com a intenção de melhorar nosso relacionamento e voltar a fazer parte da vida dos netos. No entanto, logo percebi suas verdadeiras intenções. Eles não vieram para se reconciliar de verdade e se reintegrar à minha família. Na verdade, vieram porque perceberam que minha irmã talvez não fosse ter filhos, vendo isso como uma última chance. Queriam aproveitar a oportunidade que haviam rejeitado antes. Essa revelação me deixou profundamente chateada. Meu filho não é um simples substituto, e eu me recuso a deixá-los tratá-lo da mesma forma que me trataram. Quando compartilhei isso com minha irmã, ela também ficou surpresa, principalmente pelo momento estranho. Parecia que eles só tinham acabado de perceber que a filha favorita deles talvez não lhes desse netos tão cedo. De repente, apareceram na minha porta tentando entrar na vida do meu filho. Algo estava claramente errado, e minha irmã concordou que mantê-los afastados era a melhor escolha. Além disso, estou feliz por ter decidido esclarecer as coisas com minha irmã naquele almoço. No começo, estava hesitante sobre o encontro, mas acabou sendo muito esclarecedor. Também destruiu meus equívocos anteriores sobre o estilo de vida dela, o que foi uma grande revelação.
Conversei sobre tudo com meu marido e, depois de contar para meus sogros, eles também desaconselharam qualquer reconciliação com nossos pais, dado que suas intenções estavam bem claras. Já se passaram alguns dias desde a nossa conversa, e minha irmã e eu continuamos em contato próximo. Ela decidiu cortar completamente os laços com nossos pais, embora tenha começado com a esperança de uma reconciliação. Nossa conversa fez ela perceber que eles não mereciam isso. Eles não apenas nos maltrataram, mas também não a tratava bem, sempre impondo altas expectativas e impedindo-a de descobrir quem ela realmente era. Embora possa parecer um clichê, essa é a realidade. Agora ela está pronta para se defender. Nós dois decidimos que é melhor se nossos pais mantiverem distância e nos deixarem viver nossas vidas do nosso jeito. Eles já causaram danos suficientes, e eu realmente me sinto aliviado por termos dado esse passo juntos. Foi uma revelação que nem percebíamos que precisávamos. Recentemente, durante um almoço com ela, percebemos o quanto nossos pais nos trataram mal ao longo dos anos. Na semana passada, eles tentaram se reconectar, mas dessa vez escolhemos manter distância. Eles nos enviaram um e-mail, já que bloqueamos eles em outras formas de contato. A mensagem deles tinha um tom como se estivessem fazendo um favor ao entrar em contato. Respondemos deixando claro que preferíamos que eles mantivessem distância e os bloqueamos para que não nos procurassem mais. Desde então, não tivemos mais contato com eles, e espero sinceramente que continue assim. A negatividade que eles trazem não é algo que eu quero na minha vida. Eles não eram apenas pais inadequados, eram totalmente prejudiciais. Sou grata por ter conseguido excluí-los da minha vida há muito tempo. Minha irmã, no entanto, passou por momentos mais difíceis, pois era mais apegada a eles, quase como uma síndrome de Estocolmo, mas ela está se curando, e estou apoiando-a em cada passo. Nosso vínculo ficou mais forte, e até me envolvi em ajudá-la a planejar o casamento dela. Recentemente, minha irmã se casou em uma pequena cerimônia íntima. Eu fui madrinha, e todos nós nos divertimos muito. O marido dela é uma pessoa maravilhosa, e me impressiona o fato de que nossos pais não conseguiam ver isso. A ausência deles no casamento, por causa das preocupações deles com a opinião dos outros, é uma perda deles. O casal estava incrivelmente feliz, e ficou claro que minha irmã está prosperando nesse novo capítulo da vida dela. Quanto aos nossos pais, já faz meses desde a última vez que ouvimos falar deles. Eles enviaram um e-mail final há um tempo, dizendo que deixariam seus bens para a caridade e nos chamando de ingratos. Não respondemos. As tentativas deles de nos culpar falharam, e parece que ficaram sozinhos refletindo sobre sua decepção. A vida tem sido gratificante para mim com meu marido. Meu filho e meus sogros me mostraram o quanto uma família realmente amorosa pode ser. Minha irmã também está feliz com sua nova vida. Quanto aos nossos pais, eles podem continuar isolados na amargura deles. No final, foram eles que perderam por causa das próprias atitudes.